Então, eu quero convidar a igreja agora para ouvir a leitura do texto. Hoje nós vamos nos deter de maneira introdutória no capítulo 2, do verso 1 até o verso 3. Diz assim o texto: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, pense, irmãos, que o verso 3, eu quero convidar os irmãos para ler comigo, vamos lá? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, meus irmãos, se você olhar esse versículo, você vai perceber que este versículo aqui citado por Pedro, ele é o que nós vamos encontrar lá no Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, o que Pedro está dizendo? Que a gente, para experimentar a bondade de Deus e provar dessa bondade de Deus, nós precisamos ter duas atitudes: desejar o bem e rejeitar o mal. E aqui é sobre isso que ele vai falar agora no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Qual é o contexto dessa passagem? Qual é o contexto que nós vamos aprender? Nós temos que lembrar que Pedro, quando vai escrever esse capítulo, ele está escrevendo a quem? A crentes. Porque, meus irmãos, no capítulo 1 ele vai terminar falando de quê? Para crentes. Ele vai falar assim, ó, do amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele fala que nós somos regenerados, e uma vez que somos regenerados, o nosso amor deve ser não fingido, mas permanente. E ele fala que nós somos regenerados por uma palavra, pela palavra que é viva. Ele vai fazer esse contraste, pois a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Aí ele fala, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então Pedro vai escrever para crentes. Esse capítulo 2, Pedro está escrevendo para crentes. E ele, quando ele está escrevendo para crente, ele está escrevendo para crentes que já tinham recebido o quê? As exortações iniciais. E quais foram as exortações? Nós podemos destacar pelo menos 3 nesta noite. A primeira exortação é que no verso 13, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. No verso 15, sede santos porque eu sou santo. E no verso 22, amai-vos de coração uns aos outros. Então Pedro já tinha exortado os irmãos nesse comportamento. E a pergunta é, por que devemos esperar inteiramente? Por que devemos ser santos? E por que devemos amar uns aos outros de coração? Porque Deus na eternidade nos amou. Ele, no capítulo 1, verso 3, diz assim, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro estabeleceu um fundamento de um amor vertical, e agora ele vai falar de um amor horizontal. Então Pedro vai dizer assim, depois disso, para que isso seja evidente na vida do crente, para que isso seja evidente na vida da igreja, os irmãos precisam experimentar, precisam provar que o Senhor é bom. Então, quando Pedro abre essa seção do capítulo 2, ele vai chamar os crentes a desejarem novamente aquilo que já haviam experimentado. E a pergunta é, o que esses irmãos já experimentaram? A bondade de Deus que está em Cristo Jesus. Porque olha o capítulo 1, no verso 3, ele vai dizer, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro está dizendo o quê? Ele vai convidar os crentes aqui a desejarem novamente aquilo que já havia experimentado. E qual é o ponto aqui, irmãos? Que todo crente no Senhor, ele deve desejar sempre provar a bondade do Senhor. Então ele só vai experimentar a bondade do Senhor, ou ele só vai, como diz o salmista, provar e ver que o Senhor é bom, ou como diz Pedro no capítulo 2, no verso 3, a experiência de que o Senhor é bondoso, a partir de alguns princípios que ele vai estabelecer aqui. Então, quais são os princípios que ele vai estabelecer? Eu penso, irmãos, que nós podemos aprender 3 aqui nesta noite. Primeiro, o que Pedro vai dizer para nós? Ele vai dizer assim, deseje
o bem. E como é que eu desejo o bem? Deixando as vestes da maldade. Eu vou chamar assim, tá bom, irmãos? Deixando as vestes da maldade. Olha o que diz o verso 1, vamos ler juntos, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda a maldade, e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências. Então perceba, irmãos, que quando Pedro ele vai começar aqui, e é interessante que se você olhar no verso 22, ele vai falar assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência da palavra. E agora Pedro no capítulo 2 vai dizer assim, olha, despojando-vos, portanto. Essa palavra portanto aqui, meus irmãos, ou em outra tradução, pois, ela remonta ao mandamento. E qual é o mandamento? Quando ele fala assim, ó, despojando-vos, portanto, ele está reportando o quê? Ele quer que a gente perceba uma coisa. Qual é que quer que a gente perceba? Olha o verso 22. Vamos ler juntos, por favor. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, qual é a regra aqui? Muito bem, é como se ele dissesse assim, olha, depois que vocês ouviram que tem que amar uns aos outros ardentemente, algumas coisas precisam ser tiradas de nós para poder amar uns aos outros ardentemente. Aí ele fala assim, despojando-vos, portanto. Então, meus irmãos, Pedro, ele está remontando aqui, ele está trazendo o princípio, amai-vos uns aos outros, que está no verso 22. É interessante que esse versículo aqui, meus irmãos, ele explica com mais detalhes o que significa amar ardentemente. Então, quando Pedro diz assim, olha, amai-vos uns aos outros ardentemente, esse versículo 1 é uma explicação do que é amar uns aos outros ardentemente. Pedro vai deixar muito claro que para eu amar o meu irmão ardentemente, eu preciso deixar, eu preciso abandonar, eu preciso me livrar de atitudes e de hábitos que são prejudiciais a mim e ao meu próximo. Então, qual é o ponto aqui? Eu não posso amar ardentemente o meu irmão se eu não despojar, ou se eu não me livrar, ou não abandonar esses hábitos que são prejudiciais a mim. E a pergunta é, quais são os hábitos que são prejudiciais a mim e que me prejudicam de amar o meu próximo ardentemente no Senhor e de experimentar o Senhor e a sua bondade? Aí ele vai deixar, olha o que ele vai dizer, despojando, então deixando, abandonando ou se livrando de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Queridos, qual é aqui o ponto? Quando alguém é regenerado no Senhor, e nós podemos ver isso no verso 23, veja o que diz o verso 23 do capítulo 1. Pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando alguém é regenerado, irmãos, o que a gente espera dele? Evidências. Todo nascido de novo, queridos, o regenerado, ele tem que ter evidências em seu comportamento pessoal. Ele tem que, na verdade, ele tem que viver um perfil que seja distintivamente cristão. Se nós olharmos Paulo quando escreve, e aqui me vem à memória agora esse texto, aos Colossenses, eu peço aos irmãos que abram lá, por favor, quando Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 6, olha o que ele vai dizer para nós. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. É isso que Pedro está aqui apontando. Pedro está dizendo para nós o quê? Se você é um regenerado, porque ele vai dizer, ó, pois foste regenerado. O que é regenerado, ele tem que ter evidências, ele tem que estar nele radicado, andando nele, vivendo de maneira
que o seu perfil seja distintivamente cristão, que eu olhe para você e você olhe para mim e veja assim, é uma pessoa crente no Senhor. E é interessante, meus irmãos, e a pergunta que nós podemos fazer é assim, de que forma os leitores então devem levar essa vida cristã, que mostre que eles estão deixando as vestes da maldade, que os fazem amar ardentemente uns aos outros e que evidencia que são regenerados. Aí a pergunta é muito clara. Pedro vai dizer: livrem-se de toda maldade. Essa palavra despojando, que ela coloca aqui, ou então deixar em outras traduções, ela na língua original, ela é a mesma usada para tirar roupa. É a mesma usada, é como se Pedro estivesse falando assim, é como se a gente tivesse vestido com trapos de maldade. É como se a nossa roupa fosse trapos de maldade. Uma figura que a gente sempre ouve falar é da questão de quem chega em casa do trabalho, ele não vai, o que se espera de alguém quando chega em casa do trabalho, que ele vai fazer o quê? Ele vai tirar as roupas velhas, vai tomar um banho e vestir uma nova roupa. Ou pode ser que alguém chegue em casa e diga assim, não, mas eu não suei muito, fiquei no ar-condicionado, e aí coloca a mesma roupa, Isso aí, meus irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o ponto é o quê? Que aqui é muito mais grave, queridos. O que Pedro está dizendo é que nós temos que tirar essa vestimenta que são trapos de maldade, ou seja, não somos, o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, é interessante observar que o Wayne Grudem também vai dizer, não somos a maldade em si mesmo, e é interessante que o Wayne Grudem diz isso, mas muitas vezes nossas atitudes, palavras e maneira de viver revelam roupas sujas. O que quer dizer isso? É que você professa a fé no Senhor e você continua cultivando atos de maldade dentro da igreja, dentro de casa, no ambiente que você trabalha, você continua vivendo um comportamento de maldade. Então o que Pedro está dizendo? Olha, se você foi purificado, ame ardentemente o seu irmão. Você foi regenerado, e você foi regenerado por uma semente incorruptível, que foi trazida pela palavra de Deus. Então, portanto, deseje o bem, experimente o Senhor, vive a intimidade do Senhor, e abandone, e deixe esse traje de maldade. Então, meus irmãos, o ponto aqui importante é lembrar que o amor genuíno ao irmão, à igreja, ele exige de mim que eu me livre de toda maldade, porque querido, se eu tiver maldade no coração, não vou amar, então eu não estou amando, e aí o que ele vai dizer? Se livre de toda maldade. E é interessante, irmãos, olhar que esse termo grego aqui para maldade, ele tem um sentido amplo, ele inclui não apenas uma intenção maléfica, mas também quaisquer ações prejudiciais ao outro. É como se você estivesse sentado aqui, por exemplo, está aí sentado e o nosso irmão, vamos pensar assim, o nosso irmão Diácono Flaviano fosse passar e o irmão Abrão botasse o pé para ele cair. Ele não tem somente a veste da maldade, mas ele é muito mais abrangente, ele tem atos que são prejudiciais. Você na igreja, você trata o seu irmão com maldade em casa, e você tem grupos restritos para amar, isso é veste de maldade. Então Pedro vai dizendo, tire de você toda maldade, todo dolo, ou então engano. Essa palavra traz a ideia de dissimulação, que prejudica os outros também, traz a ideia de ser uma pessoa que vive de fraude, que falsifica, que é fingido, que é hipócrita, que mascaradamente esconde o mal, mediante uma aparência de retidão, mas é uma pessoa perversa. Então por fora até parece, tem atos de piedade, mas ela é perversa, no seu coração está cheia de maldade, ela maquina o mal, e quando ela é repreendida, ela responde na altura, ou então ela vai arranjar alguém para ser o culpado, porque ela tem um ato dissimulado. Ela até, por exemplo, essa pessoa, ela é aquela pessoa que, por exemplo, ela fez o mal, ela sabe que vai sobrar para ela, e o que ela faz? Ela se antecipa ao fato, e ela prepara um ambiente para que tudo não caia sobre ela. É uma pessoa que tem maldade,
E aí é interessante, olha o que ele vai dizer, inveja. Inveja, irmãos, é o contrário de gratidão pelo bem que acontece ao outro. A inveja, ele tem um aspecto de a palavra inveja, ela traz uma ideia de ser contrário ao bem que o outro tem. O outro se recuperou, né? Ele, por exemplo, o outro conseguiu um emprego, aí a pessoa fica com inveja, olha só, ele conseguiu e eu nada. Em vez de pegar e dizer, meu irmão, louvado seja Deus, vamos adorar a Deus, vamos cantar, vamos ler, né? Vamos à Escritura, orar, agradecer a Deus. O irmão foi abençoado, mas não, a inveja é o contrário da gratidão. A gente podia agradecer com aquele irmão o bem que aconteceu na sua vida, mas a gente fica o quê? Enciumado, a gente fica chateado, porque a gente até pensa assim, olha só, vamos pensar aqui, vamos pensar num grupo de amigos, são amigos leais, andam junto, conversam toda hora. Aí vamos dizer, tem 4 amigos e um desse arruma uma namorada, começa a sair para conversar, vai estar para noivado, vai casar, os 3 amigos ficam dizendo assim, olha agora nem lembra mais da gente, está mentindo, não fala mais com a gente. É lógico, irmão, que esse amigo é sábio, né? Andar com mais 3 machos tendo a futura esposa é melhor a futura esposa, mas o ponto não é esse, é ter gratidão porque o amigo conseguiu, o amigo vai casar. Por que os 3 olharam para o outro? Bom, muito bem. Então, o que acontece? Aí toda difamação, o que é difamação? É qualquer declaração que prejudique ou tenha a intenção de prejudicar uma outra pessoa em sua posição, reputação. Esse verbo que a gente coloca aqui, que ele fala de inveja ou toda sorte de maledicência, esse verbo ele traz a ideia de que pecados que trazem prejuízo a outra pessoa, ao passo que o amor, ele busca o bem, mas ele vai fazer o quê? Trazer palavras que vai ferir a reputação. Ele vai dizer, tudo bem, você está aí gostando dele, ele está assim, mas você não sabe o que ele já fez. Então, queridos, Pedro está dizendo assim, note o que Pedro está dizendo. Pedro não fala de pecado contra descrentes. Lembre-se, Pedro está falando para os crentes. Ele está falando de pecado que a gente comete dentro da igreja do Senhor. Ele está se referindo a pecado entre os irmãos da fé. Ele está se referindo à hipocrisia, à inveja, à maledicência que corrói o corpo de Cristo. É por isso que o primeiro passo para provar novamente que o Senhor é bom é despir-se das vestes antigas. É tirar essa roupagem. Se teu coração tem maquinado mal e tem falado dolosamente de alguém, o que a gente deve fazer? Usar o princípio de Pedro, ou de Jesus, no Sermão do Monte. Tira a trave do teu olho, antes de olhar o argueiro que está no olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo? Duvide do seu coração, examine a si mesmo. Deseje o bem, meu irmão. E se você quer provar que o Senhor é bom, tire as roupas da maldade. Se você quer amar a igreja de Cristo e os santos, e não uma pessoa que eu escolhi amar porque eu gosto mais dela, porque ela parece muito comigo, é semelhante comigo, esse não é o amor que Jesus ensinou para nós. O que nós tínhamos de semelhança, além de ter sido criado a imagem e semelhança, para que o Senhor olhasse para nós e tivesse afinidade? Nenhuma. Ele não nos amou pelo que nós poderíamos dar. E assim nós queremos amar os irmãos pelo que Ele pode nos dar. Em segundo lugar, o primeiro princípio é deixar as vestes da maldade. O segundo princípio, verso 2, vamos ler juntos, por favor? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meus irmãos, deseje. Se você vai deixar, também você vai desejar. Deseje o puro leite espiritual. Meus irmãos, depois de dizer o que deve ser deixado, Pedro vai apontar para o que deve ser buscado. Meus irmãos, olha o que ele vai dizer, e o que devemos buscar. E aqui é interessante que nós devemos fazer ligações de 2 palavras. Primeiro ele vai dizer assim, despojando-vos, no verso 1, e no verso 2, desejai. Essas 2 palavras juntas, irmãos, ela traz a ideia ela deixa subentendido o aspecto de práticas
né, destituídas. Se a primeira traz as práticas destituídas do amor, a segunda mostra a prova evidente de um crescimento espiritual. Então percebam, ele vai dizer, deixe isso, porque essas práticas carnais, elas mostram que você não ama. Então faz o seguinte, você quer provar que Deus é bom? Então deseje algo que é maravilhoso para o seu crescimento espiritual. O que nós devemos desejar? O genuíno leite espiritual. Então, o que Pedro está nos dizendo aqui? Pedro está dizendo que esses dois versículos, irmãos, juntos agora, eles fazem parte de um só mandamento. Qual é o mandamento? É que alguém que vai viver na prática do engano, da inveja e da difamação, não será capaz de desejar a verdade. Veja o que eu vou dizer. Se você diz assim que tem dificuldade de leitura bíblica, e se você ler as Escrituras, é lógico que num processo de crescimento você vai tendo mais quebrantamento e mais intimidade com o Senhor Deus. Mas se você não sente falta da leitura das Escrituras, é porque ainda você está cheia daquelas vestes da maldade. Você está ouvindo a voz da transgressão do seu coração, que está dizendo que o que você faz é suficientemente bom, e não é. Então Pedro estabelece aqui um ponto de partida. Ele está dizendo o seguinte, que uma vez que eu deixo tudo isso, a evidência de que eu deixei isso é o desejo ardente do puro leite espiritual. Então, quando eu deixo, a evidência prática é que eu vou buscar mais do Senhor para crescimento, para salvação. Então, perceba que Pedro aqui, meus queridos, o que Pedro está falando aqui, ele está dizendo para nós, ele está mostrando para nós, ele está apontando para Cristo, porque o genuíno leite é Cristo. Essa expressão aponta, quando ele fala assim, desejar ardentemente como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. A gente sabe que uma criança recém-nascida, quando ela está com fome e ela quer o seu leite materno, ela grita, ela chora. E muito. E se você tirar aquela criança do peito e ela não estiver saciada, ela vai chorar de novo. Então o que Pedro está fazendo uma comparação aqui, mas Pedro está dizendo o seguinte, deseje, assim como uma criança deseja o leite materno muitas vezes durante o dia, deseje depender do Senhor na leitura. Veja o link do versículo, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? O que nele se refugia, que vai buscar nele a fonte, o manancial de vida. Pedro está dizendo, olha, você quer uma razão melhor para viver a esperança que há no Senhor? Deseje o que é bom e detestai o que é mal. Queridos, abandone, rejeite esse mal e busque o genuíno leite espiritual, esse leite que vai nos nutrir, que vai nos pastorear, porque, meus irmãos, sem ele, a nossa fé enfraquece. Sem as Escrituras, irmãos, sem Cristo, a nossa fé enfraquece. Sem Cristo, nós vamos perder a força, e é nele, é na sua palavra que nós somos nutridos, é nele que nós somos fortalecidos, irmãos. Não existe fortalecimento nem crescimento espiritual à margem das Escrituras. Não existe. Talvez uma das grandes razões da maioria das provações que passamos é porque falta em nós um desejo ardente de deixar o mal, esses trapos de imundícia, e se alimentar, desejar ardentemente esse genuíno leite para que fortaleça a nossa fé. Então, queridos, quando não há esse desejo, quando não há essa vontade de buscar, é difícil, queridos, a gente ter crescimento para a salvação. Por que tem muitos crentes, irmãos, que têm 5 anos, 10 anos de fé e ainda está do mesmo jeito? Não conseguiu ler a Bíblia nenhuma vez, não lê nenhum livro, por exemplo, cristão, um livro por ano não lê. Diz assim, pastor, é porque eu não sou muito bom de leitura, pastor, é porque eu não tenho esse desejo, não é minha área. Querido, não é uma questão da minha área, é questão de que eu preciso. Para eu crescer, eu preciso me alimentar bem.
E é pela palavra da verdade. Alimentando pela palavra, eu vou realmente viver como um purificado, eu vou viver como regenerado, e eu vou viver como alguém que depende da palavra, que é permanente. Então Pedro está dizendo, olha, portanto, se você sabe dessas verdades, faça o quê? Deteste o mal, abandone o mal, mas experimente o genuíno leite espiritual que vem da sua palavra. E por fim, irmãos, qual é a aplicação que Pedro vai fazer no terceiro lugar, o terceiro princípio? Ele chama para experimentar e provar que o Senhor é bom. Então assim, ó, se eu tiro o mal, tiro essas roupas da maldade, e eu começo a desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que eu cresça. Então, qual vai ser o resultado, queridos? Verso 3, vou experimentar que o Senhor é bom. Então veja, irmãos, olha o convite de Pedro. Meus irmãos, o convite de Pedro é bem simples. Se pudéssemos fazer um resumo do versículo 3, é simples. Qual é o resumo do versículo 3? Experimentem. Experimentem. Não seja como aquela criança que quando vê uma coisa sobre a mesa, nem provou, nem experimentou, e ela já diz o quê? Eu não gosto. Eu não quero. Experimente, queridos. Olha o que Pedro está dizendo. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Pedro está nos convidando a experimentar. Meus irmãos, não basta saber sobre Deus. Você pode me responder as 70 perguntas, vou usar aqui só um exemplo, as 70 perguntas do breve catecismo. Você pode saber os 5 pontos calvinistas. Você pode ser aquele que tem a resposta da sã doutrina na ponta da língua. Mas, meu querido, você e eu não somos convidados só para isso, para saber. Nós somos convidados a experimentar. Não basta, meus irmãos, acumular informações, não basta somente ler livros, não basta conhecer teologia, não basta passar o dia no celular, no YouTube, procurando excelentes pregadores para encher a alma. É preciso, irmãos, experimentar, é preciso saborear Cristo. Desculpe usar essa expressão, irmãos. Muitos conhecem sobre Deus, mas nunca provaram da bondade de Deus, sabem da doutrina, mas não têm deleite. O convite do Evangelho, meus irmãos, é para provar. Pedro está dizendo para aqueles santos que estão vivendo ali, que foram eleitos, amados, guardados, preservados para uma herança inacessível nos céus, que são chamados a cingir o entendimento, para serem sóbrios, para viverem em obediência, porque o nosso Deus é justo, porque nós fomos escolhidos antes da criação do mundo, para viver amando uns aos outros. Ele está dizendo, experimente esse Deus, experimente o Senhor. Meus irmãos, o convite que Pedro faz é para que a quinta igreja, ela venha provar novamente que o Senhor é bom. É para que o pastor, a liderança, provem que o Senhor é bom. Quando Pedro escreve essa passagem, irmãos, ele faz uma alusão do Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Mas, meus irmãos, o que Pedro está dizendo é que essa experiência, ou experiencialismo, como diz o pastor Joel Bick, que é diferente de experiência, mas experiencialismo, ele dá um convite para provar a Cristo, experimentar a Cristo, andar com Cristo, na dependência de Cristo. Ou seja, irmãos, na vida e na morte, Cristo é. A esperança que nós temos é Cristo. É se deleitar nele e poder dizer, Senhor, como é bom ver a tua bondade. Meus irmãos, é extrair em Cristo a bondade de Deus. A exortação de Pedro é muito clara. Se nós recebemos a Cristo, ele vai nos atrair, nós devemos caminhar ao encontro dele.
É por isso que Pedro vai dizer: experimentem. Experimentem aquele que é poderoso, irmãos. Experimentem a Cristo. Então Pedro faz um convite radical. Ele diz assim: olha, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, se você sabe que Deus é tão bondoso, então faz o que, meu irmão? Deteste o mal e deseje a Cristo. O crescimento espiritual. Nós precisamos, irmãos, lembrar disso. Há quantos anos nós temos de fé? Eu perguntei: você tem provado do Senhor? E muitos aqui disseram: sim, temos provado do Senhor. Experimente, irmãos. E quais são as aplicações que nós podemos fazer então para nós nesta noite? Lembrando que nós estamos fazendo só uma introdução do capítulo 2. Eu quero dividir essas conclusões de forma, e quero chamar de aplicações também, as duas coisas juntos. E eu quero dividir assim: em primeiro, para aqueles que estão cansados, que amam o Senhor, a gente sabe que amam o Senhor, mas estão cansados. Eu quero dizer para você o seguinte: se você já provou que Cristo é bom, então volte para Ele de novo. Porque, meus irmãos, o leite espiritual, ele não é opcional, ele é vital. Às vezes a gente está aqui na igreja sentado, mas está com desânimo, não tem mais experiência da fé. Entra no culto e sai do culto e não há nenhum vigor, não há nenhum alento, parece uma terra seca, árida, exausta e cansada. O que Pedro está dizendo? Se você já provou a Cristo e quanto Ele é bom, volte para Ele. O leite espiritual, irmãos, ele não é opcional, ele é vital. Cristo e a sua palavra é vital para a minha vida e para a sua. Sem Ele, nada podemos fazer. Para os que não sabem, ou que não sabem se já experimentaram ou nunca experimentaram, eu quero dizer o seguinte: não basta só saber sobre Deus. É preciso se arrepender e crer em Cristo e experimentar o perdão e a bondade de Deus. Não basta, não se contente, meu irmão, só de saber das sãs doutrinas. Na verdade, a sã doutrina, ela me confronta a buscar a Deus. Então, se você nunca teve essa experiência, volte para Cristo. Se você entende que você é um nascido de novo, que um dia teve uma alegria, chorou diante do Senhor e nunca mais conseguiu ter essa alegria, volte para as Escrituras. Tenha seu tempo com o Senhor. Deseje-o ardentemente. E eu quero falar agora para a igreja toda. Para que a gente se ame mutuamente, ardentemente, irmãos, a começar de mim e dos irmãos, nós temos que aprender, irmãos, a despir da maldade. Porque com ela, se a gente não se despir dela, a gente não vai amar verdadeiramente a igreja de Cristo. A igreja deve ser marcada, irmãos, pelo sabor da bondade de Deus. Chegar na igreja não deve ser um peso. Ouvir um estudo, uma mensagem não deve ser um peso. Cantar ao Senhor não deve ser um peso. Servir ao Senhor não deve ser um peso. Porque nela nós observamos o quê? A bondade de Deus. Então, meus irmãos, considere isso. Deus não é um tema de doutorado a ser estudado friamente. Ele é um banquete a ser desfrutado. O convite de Pedro, irmãos, ecoa para nós. Provai e vede que o Senhor é bom. Vamos orar.